Olá, gente, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aula, né, de noções básicas de economia. Aqui eu coloquei um tema bem interessante, que é muito importante vocês saberem também como surgiu a economia do Brasil, tá? Então eu coloquei aqui um contexto histórico bem interessante, que na verdade vai ser a continuação, né, do conceito, né, das teorias econômicas, né? Vimos aí o liberalismo, o neoliberalismo e a globalização. E na economia do Brasil, tá? Então, basicamente, inseriu-se uma história econômica ocidental inicialmente no setor primário extrativista, né? Através de extração de minérios, de extração de produtos, de matérias-primas para produção em massa. Então, a economia do Brasil ela veio com um aspecto mais extrativista, né? Com o intuito de quê? De você poder fazer importação e exportação de matérias-primas, né? De insumos. E os índios que habitavam o território brasileiro viviam de caça, pesca e coleta, com algumas tribos, né, praticando a agricultura ocasional. Então, dentro aí de 1500 ou 1498 para 1500, né? 1498 quando o Vasco da Gama, né, veio aqui pelo litoral de Pernambuco, só que não quis descobrir o Brasil, né, quis ir embora. Em 1500, o Pedro Álvares Cabral, né, surgiu aí, né, com o surgimento, com o descobrimento do Brasil, onde encontrou aí os índios, né, fazendo parte do território do litoral brasileiro. E daí tinha aí uma agricultura ocasional que eles viam aquilo ali como vantagem, né, comercial principalmente, né? E ao encontrar-se com o europeu, o escambo desenvolveu a extração sistemática nas regiões costeiras e depois das drogas do sertão tornaram-se marginais, com a fixação dos colonos portugueses e a estabilização da agricultura. Então, primeiramente veio o escambo, a troca de materiais, e viu que a agricultura ocasional criada pelos índios, né, a extração, né, de matérias-primas no litoral brasileiro era uma oportunidade econômica, né? Então, através da extração sistemática das regiões costeiras, no caso do litoral brasileiro, né, e depois das drogas do sertão, tornaram-se marginais, tornaram-se aí praticamente bens de consumo, né, e também bens comerciais para os colonos portugueses, né, para a coroa portuguesa, para quando Portugal veio para o Brasil se instalar no Brasil, né, como um país regente, e também na estabilização da agricultura. Então a agricultura passou a ser um principal fonte econômica do Brasil, tá? Além da coroa, né, além da monarquia ser de Portugal, então praticamente a maioria das riquezas naturais do Brasil era extraído pela colônia portuguesa por questão da economia como um todo ali naquele local. E no período pré-colonial teve o surgimento do escambo e a agricultura extrativista. Então, basicamente, quando o Brasil foi descoberto, no período pré-colonial, realmente, a primeira atividade econômica no Brasil foi o surgimento do escambo e a agricultura extrativista. Depois veio as capitanias hereditárias, que é a comercialização entre as províncias, surgimento da importação e exportação. Então, antes de tornar estados, né, eram províncias, né, eram praticamente aí as províncias, né, capitanias hereditárias, né. Então, basicamente, Pernambuco e São Vicente foram as duas capitanias que prosperaram, né, entre as capitanias hereditárias. Pernambuco por ter uma grande quantidade de cana-de-açúcar, pau-brasil, café, né? Era uma região rica, né, na extração de matérias-primas, né? Pernambuco era destaque naquela época. Então, basicamente, muitos estados não tinham o que Pernambuco tinha, né? Que é justamente essa extração de produtos, essa região, né? Essa área territorial de Pernambuco era muito rica, né, em café, em soja, em cana-de-açúcar, principalmente, que era na época, né, o pau-brasil. Então, basicamente, teve aí uma das pioneiras, né, foi a comercialização entre as províncias, né? Então, as províncias em si, ela tinha uma troca de produtos através das capitanias hereditárias. E também teve a pós-colonial, que é o surgimento da Revolução Industrial, maquinários e produção em massa, que é aqui que surge aí praticamente, né,
o surgimento das pequenas indústrias, né? Pequenas indústrias aí, pequenas fábricas, né? Pegando aí a mão de obra mais barata para poder realmente a economia começar a circular na localidade. E basicamente eu tenho duas teorias que fazem parte aqui na teoria econômica e a historiografia do Brasil, né? Que eu tenho o seguinte aqui, eu tenho as teorias marxistas e as teorias pós-marxistas e neo-weberianas. Então são duas teorias europeias, né? Nós fomos colonizados por Portugal, né? Então a gente foi colônia de Portugal, né? Então Portugal praticamente foi o país que descobriu o Brasil. Então praticamente trouxe as suas teorias europeias para cá. Então a gente teve digamos assim, tivemos uma doutrina, a gente foi doutrinado, tivemos uma herança, né, dessas doutrinas, né, dessas teorias, para poder de alguma forma a gente desenvolver melhor a questão dessas teorias. Então vamos ver a diferença delas, que vocês vão ver realmente que são bem diferentes. A teoria marxista é um método de análise socioeconômica sobre as relações de classe e conflito social. Então naquela época tinha a relação de classe alta, classe baixa, e o conflito social entre essas classes. Então tinha uma pirâmide, né, que tinha lá as classes sociais na época, que tinha o clero, tinha a nobreza e tinha os plebeus. Os plebeus eram formados por pequenos comerciantes, né, que pagavam impostos caros à coroa portuguesa, né? Então basicamente teve essas teorias marxistas, que teve essa interpretação materialista, né? Que teve essa interpretação de eu estou aqui em cima e você não vai chegar onde eu estou. Então aquela teoria mais centralizada, aquela gestão mais centralizada. Então o clero e a nobreza, né? O clero que era criado pelos sacerdotes, a igreja católica propriamente dita, mas a nobreza que era a monarquia. Então eles entravam em conjunto para poder decidir decisões para o povo. Então o povo não tinha direito de votar, não tinha aquela democracia como tem hoje. Então sempre era 2-1. Então 2-1, a maioria quem ganha. Então sempre o clero e a nobreza estavam juntos para poder decidir atividades econômicas, atividades religiosas naquela região que fez parte ali do Brasil, né? E as teorias neo-weberianas. Então com digamos assim, a finalização das teorias marxistas, que ainda existe a teoria marxista atualmente, algumas pessoas, a Europa em si, ela tem um pouco da teoria marxista ainda em alguns povos, na Rússia principalmente, né? Um pouco também o pessoal da França, eles têm também uma teoria mais marxista, né? Que foi teoricamente aplicado pelo filósofo Karl Marx. Então eles têm essa teoria de conflito social. Já as teorias neo-weberianas, que é de Max Weber, ele fala o seguinte: considera as organizações como sistemas burocráticos, que constituem um ponto de partida para sociólogos e cientistas políticos no estudo das organizações. O surgimento da burocracia, o surgimento da documentação, o surgimento dos relatórios, o surgimento dos pontos de partida, do planejamento, foi através da teoria neo-weberiana. Então Max Weber ele falou que tinha que ter planejamento, tinha que ter organização nas coisas. Não tinha que ter esse conflito social. Poxa, ia ficar na mesmice. Então se tivesse alguma pessoa que pudesse fazer algo diferente e pensar diferente, né, praticamente a gestão ficava muito centralizada. Atualmente a gestão é mais participativa. Então a economia é mais participativa atualmente. Eu tenho o setor público e o setor privado. Eu tenho dois setores diferentes, mas eles entram em conjunto. Com o intuito de quê? De fazer a economia girar como um todo. Então tem essas duas diferenças das teorias marxistas e as teorias neo-weberianas. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente. Então aqui eu tenho a teoria de pacto colonial de Jean-Baptiste Colbert, né, que fala o seguinte, né, que eu tenho aqui a metrópole justamente seria aquela cidade, né, aquela metrópole já formada. Eu tenho aqui o pacto colonial. Esse pacto colonial é o que, Berg? Esse pacto colonial justamente é o que? É quando tem um pacto com a colônia, tem um pacto com aquele país. Então o Brasil era pactuado com Portugal, né?
sei se vocês estudaram história, mas pode ver que a economia tem um contexto histórico muito forte. Eu tenho o Tratado de Tordesilhas, que praticamente através do meridiano de Greenwich dividiu, né, o continente americano em dois lados, lado português e lado espanhol. É por isso que nós falamos português, né, a gente fala português como língua nativa, e os países do outro lado do continente, do continente americano, América do Sul, Equador, Venezuela, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, falam tudo espanhol porque foi colônia de espanhol, colônia da Espanha, né? Então, basicamente teve esse pacto da colônia. E a própria colônia, que basicamente seria o território que foi descoberto. Então, aqui no caso eu tenho manufaturados equipamentos manufaturados, certo? E aqui eu tenho metais preciosos, gêneros tropicais. Na colônia eu tive o quê? Economia especializada, investimento externo, dependente do mercado externo, e mão de obra compulsória. Esse pacto colonial é o que, gente? Elemento que define a política colonial dos estados mercantilistas. O que é uma coisa mercantilista? É uma coisa que tem que ter mercado. Então, a economia mercantilista é aquele mercado de compra e venda de produtos. Simples, né? Então, se você vai no comércio, por exemplo, compra e vende, tem aquela questão de comprar e vender. Você vai no atacado, por exemplo, compra uma quantidade de produtos e revende por mais barato ou revende por mais caro. Isso aí é o mercado, isso aí é o comércio mercantilista, é o mercado propriamente dito. Então, Jean-Baptiste Colbert, ele colocou isso em evidência, que a colônia e o pacto colonial, eles têm que andar juntos e criar o que? Uma metrópole, criar praticamente um país que possa ter uma dependência e uma independência também econômica em cima disso. Então pode ver que essa gravura ele também simboliza tudo, né? Praticamente a coroa portuguesa prendeu o Brasil aqui na gaiola, né? Dizendo que só vai realmente faturar para Portugal e acabou-se. Mas não, existe aí a teoria, né, mercantilista, que tornou-se o Brasil uma grande metrópole, né? E daí ficou independente de Portugal e o Brasil ficou um país independente que de alguma forma teve essa autonomia aí através, né, do liberalismo, tá? E gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado também do nosso encontro daquela hora da live, tá? Então a gente se encontra nos próximos vídeos, tá bom? Forte abraço.